Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, que diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: Por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam? Vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: Diante de um só altar vocês devem se prostrar, e apenas sobre ele devem queimar incenso. Vocês não sabem que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe agora que Ezequiel os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falavam ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não os livrará, seu povo, das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal.
Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informar a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, ao iniciar de mais um dia, nós nos prostramos diante de Ti com muita alegria, gratidão no nosso coração e com um desejo profundo de te adorar, de te exaltar, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e que se não for ao Senhor, há muito nós já teríamos sucumbido. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é digno, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. O Senhor é aquele que livra o seu povo e dá vitória ao seu povo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de fazermos parte do povo da aliança, da família de Deus, de termos sido enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Muito obrigado pela salvação, pela regeneração e pela esperança da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Te louvamos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, famílias nas quais o Senhor nos plantou para sermos abençoados e para abençoarmos, para sermos luz, para sermos testemunhas de Cristo. E nós clamamos que o teu Espírito vá de encontro a cada um dos nossos familiares, que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Te louvamos por essa porção da tua palavra, que faz um resumo, um relato da vida do grande rei Ezequias. E louvamos pela sua fidelidade, pela sua dedicação, pela confiança que ele teve no Senhor. Te louvamos porque, mesmo quando ele errou e houve orgulho e soberba no seu coração, ele teve a oportunidade da parte do Senhor de se arrepender, de confessar o seu pecado, de se humilhar na presença do Senhor e assim ser perdoado e abençoado. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ainda hoje, todas as vezes que cometemos falhas e pecados, podemos nos voltar para o Senhor, como diz a tua palavra, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor. Clamamos, Senhor, pelos enfermos, pessoas que estão sofrendo angústia, dor, lutando contra diagnósticos tão terríveis como o do câncer, como da AIDS, da dengue, da chikungunya, da Covid, da esclerose múltipla, das doenças autoimunes como lúpus, vitiligo, problemas nos ossos, problemas na coluna, problema na respiração, no pulmão, no coração, diabetes, surdez, todo e qualquer tipo de problema. Clamamos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso,
que manifeste o teu poder, trazendo cura, trazendo restauração e conduzindo cada um a Cristo. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, que a boa mão do Senhor os alcance, trazendo paz, trazendo segurança e revelando Cristo Jesus. Clamamos pela tua igreja. Senhor, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, conduz a tua igreja de volta às Escrituras, que a tua igreja seja fortalecida pela palavra, que o culto tenha a centralidade da palavra e a centralidade de Cristo, que possamos viver para a glória do teu nome. Faz da tua igreja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que proclama as boas novas de salvação em Cristo. E enquanto isso opera sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, e vá acrescentando, Senhor, dia a dia os que vão sendo salvos. É assim que nós oramos, agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.